era minha mulher. Aí ela só me falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder sim ou não. E eu já sei a resposta, porque Deus me revelou. Eu era muito crente, você não tem noção. Conheci um rapaz que trabalhava comigo, aliás, né? A gente trabalhava junto e nos tornamos amigos, muito amigos. Até que um dia, do nada, esse cara vira pra mim e me dá um beijo. Porque o Pedro, ele foi casado com uma mulher, ele teve filha, e aí ele se apaixonou pelo colega de trabalho. Mas ele nunca na vida tinha pensado que poderia se apaixonar por um homem e pelo colega de trabalho. Rufus, meu amigo verdadeiro, com você sei que posso desabafar sem medo. Rufus, minha companhia, com você é mais gostoso viver a vida. Risos, lágrimas e Olá, tesouro! Começando mais uma história. Já comenta aqui embaixo o que você tá fazendo ou o que você vai começar a fazer enquanto você ouve essa história que será contada por um homem. Mais um Pedro na nossa vida. Tem bastante Pedro aqui no canal e tá aparecendo bastante homem também querendo contar suas histórias, né? Homens, fiquem à vontade para contarem as suas histórias aqui, que eu e as minhas amigas vamos adorar escutar você. Porque lembrando que o nosso canal é um lugar de acolhimento, não é um tribunal. E as minhas amigas que estão aqui são maravilhosas. Eu conheço todas, conheço por nome a maioria e eu posso falar que são maravilhosas. E olha que são mais de 160 mil fofoqueiros. Tesouros, a história de hoje é muito importante. Eu não vou dar muito spoiler, porque assim, o final dessa história é surpreendente. Nós vamos escutar como foi a reação da mulher, como quando ela descobriu, né, que com certeza não é uma coisa fácil, muitas amigas passam por isso. Aqui no canal tem várias histórias inversas, né, da mulher contando. Dessa vez vem um homem contando como foi a reação dela e como se desenrolou até o final essa história que envolve religião, muita culpa e um desfecho que eu não vou contar. Você tem que escutar até o final. Inclusive, gata, se você quiser mandar a sua história, gata e gatos, né? Vai lá no meu Instagram, @RufisJúnior, manda um resuminho lá no direct. Rufis, eu quero te contar que eu... E aí eu vou entrar em contato com você e a gente vai marcar um dia, um horário que seja bom pra você. Ou se você preferir, você vai no meu e-mail, amigasdorufis@gmail.com. Ok, tesouros? Então cadê o nosso coração e a nossa querida amiga falando? Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufis. Cadê você, meu bem? Com vocês, mais uma história com o nosso amigo Rufus. Pedro, quantos anos você tem? 38. 38. Você é o quê? Um bebê. Você é um bebezinho de colo, 38 anos, a gente não sabe nada da vida. Olha, já vou começar mandando um beijinho, tesouro. Se você quiser que eu te mande um beijo na próxima história, deixa aqui embaixo o seu nome e a sua cidade, que eu e o meu convidado vamos mandar um beijo pra você. Hoje eu e o Pedro vamos mandar um beijo pra Solange, que falou assim: Oi, Rufis, manda um beijo pra mim, Solange Almeida de Moçambique. E dizer que além de história, o teu canal traz ensinamentos. Beijo. Vamos mandar um beijinho pra ela, Pedro, assim, ó. Beijo, Solange. Beijo, Solange. Obrigado pelo seu carinho. Quem quiser beijo, deixa um comentário aqui embaixo. E hoje o Pedro vai trazer uma história pra gente, daquelas que a gente gosta, porque a gente sempre escuta o outro lado. Inclusive, ele me falou isso na mensagem que ele me mandou, né? Eu vejo que as mulheres contam do outro lado, mas elas nem imaginam o que passa na nossa cabeça, porque o Pedro casou com uma mulher, tinha uma vida heterossexual, assim, dentro dos padrões da família tradicional brasileira, até que tudo mudou, né, Pedro? É isso aí.
Pois é, então vamos começar do começo. Como que tudo começou? Então, cara, vamos voltar 17 anos atrás, mais ou menos. Então, eu tinha por volta dos 20 anos, quando eu conheci a minha ex-mulher. Nessa época, cara, eu era muito crente, você não tem noção. Eu era crente, 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 menininho de igreja mesmo, desde os 16 anos, não conhecia nada da vida. Tinha namorado apenas uma vez, com uma menina que eu conheci na igreja também. E aí eu fui trabalhar em uma empresa e a gente acabou se conhecendo nessa empresa. Ficamos um ano amigos. Quando você E diz que é depois de muito, muito crente, o que você tá falando exatamente? Tô falando de um menino de 20 anos que tinha perdido a virgindade com 19, mas ficou se sentindo um lixo. Perdi com uma menina, obviamente, caminhando da igreja, mas me senti um lixo. E eu achava que eu deveria agradar a Deus de todas as maneiras possíveis. Então, assim, e eu me dedicava muito a isso. Inclusive, tudo que eu fazia era muito puro, era muito de coração. Eu era um rapaz extremamente inocente mesmo, para tudo da vida. Eu nunca tinha ido para um barzinho, para uma balada, não tinha amigos que não eram da igreja, eu não falava palavrão, eu era um cara santo, realmente, posso dizer isso, porque eu me propunha a ser exatamente dessa forma. Uhum. A sua E família gostava, imagino que e também gostava de seja ser assim. cristã. Não, graças a Deus não. De graças a Nossa. Deus, porque senão seria difícil, eu acho que sair disso. Mas Uhum. não era. Minha família não era cristã, não. Então eu comecei, na verdade, a ir para a igreja porque eu tinha uma família completamente conturbada e perturbada, e aí no início da minha adolescência foi o meu refúgio, sabe? E fui extremamente acolhido. Verdade seja Uhum. dita, eu fui extremamente acolhido e me sentia muito bem naquele ambiente, né? Me senti muito bem por um longo tempo. Uhum. Mas E aí você quando eu nessa falo que eu época era, não se imaginava com meninos. nunca, né? Nunca passou pela minha mente qualquer coisa do tipo. Jamais. Uhum. Jamais. Tá. Mas eu tenho que dizer que, independente de... Isso nunca passou pela minha mente, mas eu sempre fui um cara completamente aberto a entender as pessoas, né? Quando eu digo, inclusive, que eu era muito crente, eu era crente de amar o próximo mesmo. Independente de como a pessoa se apresentava para mim, eu procurava entender. Então, eu achava errado a homossexualidade, porque aprendi que na Bíblia era errado. Uhum. Ponto. Mas não conhecia absolutamente nada desse mundo. Nada. Uhum. Entendi. E aí, então, aí a gente conhecia ela no trabalho, depois de um ano, chamei ela para sair, maravilha. Achava ela extremamente engraçada, uma menina de uma inteligência absurda, fora do comum, e aquilo foi me encantando. O senso de humor dela, mais inteligência, me encantou demais. E aí começamos a namorar, fui conhecer a família dela, uma família diferente da minha, uma família completamente estruturada, pai, mãe, bonitinho, irmãos, pai atencioso, mãe carinhosa, né? Quando eu digo mãe carinhosa, graças a Deus eu tenho uma mãe incrível. Não tive o mesmo prazer com o pai, né? Então, mas eu conheci a família dela, me trataram super bem, o pai dela me acolheu como se eu fosse um filho, o que para mim foi incomum, porque como eu não tive um pai bom, então você estranha, né? Uhum. Então, mas me senti muito bem. Depois de alguns meses de namoro, e aí nisso eu tenho que pontuar, aí a mãe dela era extremamente crente também, crente. Era do O pai dela coque? ia porque não era. Uhum. Não era, mas eram crentes. O pai dela ia pra igreja, mas porque a mulher fazia ele ia, então ele ia, mas ele era mais liberal, sabe? Uhum. E os irmãos dela eram mais novos, então adolescentes, crianças, então ela tinha 2 irmãos, não se envolviam muito. E aí a mãe dela gostou de mim, obviamente, até porque eu era extremamente crente, então ela queria que a filha dela casasse com um cara assim da igreja, e ela, a menina virgem também, toda aquela história. Mas depois de uns 8 meses a gente acabou noivando, foi bacana, foi legal. Depois, e marcamos a data do casamento para depois de um ano, porque crente gosta de casar rápido, né? É uma agonia para casar, Uhum. mas Inclusive na beleza. igreja, os próprios pastores às vezes formam os casais, né?
Exatamente, eles formam, eles incentivam, eles, é um absurdo o que eles fazem, né? Eu quero pontuar uma coisa que eu acho bem interessante. Apesar de eu ser um cara naquela época extremamente religioso, eu sempre fui muito questionador. Eu nunca aceitei de bate-pronto aquilo que me falavam. Questionador no sentido de o pastor falar alguma coisa no culto e eu, no meio da igreja, levantar a mão e falar: cara, isso não tá na Bíblia não, ou será que é isso mesmo? E ele pedir para eu baixar a mão, depois a gente conversa. E no final do culto eu ia lá, eu sempre fui muito questionador, sabe? Olha, acredito, mas você tem que me provar. Era bem assim. E o que foi bom pra mim, pra que eu não realmente caísse em vários contos aí, que a gente vê o pessoal caindo até hoje. E você E era aí, bem depois, macho, assim. Você não tinha nada de afeminado e na tua infância você não teve nada de afeminado. eu lembro perfeitamente que quando eu era criança, por volta dos 4 anos, 5 anos de idade, meu pai, meus tios, minhas tias, meus primos sempre olhavam pra mim e falavam: esse menino tem um jeitinho, né? De viadinho, de bichinha. Então eu tive toda a minha infância, eu passei toda a minha infância sendo chamado de viadinho, sendo chamado de bichinha, porque eu era realmente uma criança muito delicada, sempre fui muito educada, sempre fui muito tranquilo. Obviamente que isso não tem nada a ver com a sexualidade, mas as pessoas julgam dessa forma, né? E eu, depois disso, hoje, né, aliás, eu fico pensando, cara, a criança, ela é um ser completamente inocente. Ela não sabe o que é heterossexualidade ou homossexualidade. A criança, ela simplesmente vive a vida dela da forma que ela sente a vida como ela é. E eu, quando criança, eu sentia a vida da forma como ela era, a minha maneira. Então, eu talvez desmunhecava, eu talvez gostava de brincar de boneca, eu era muito, muito mais sensível do que os meus irmãos. Eu tenho vários irmãos, todos homens, e eu era muito, muito mais sensível a tudo. Né? Chorava com uma facilidade incrível, eu me emocionava com uma facilidade incrível, e para masculinidade isso era péssimo, né? Então eu era o primo bichinha, o irmão bichinha, o filho bichinha, e obviamente eu ouvia isso de uma forma cruel, né? E aí eu lembro que eu ouvia várias vezes: senta direito, fala direito, engrossa essa voz, não mexe muito as suas mãos. E eu, quando eu ouvi aquilo, eu pensava: caramba, eu estou fazendo alguma coisa errada que faz com que o meu pai não goste de mim, que faz com que os meus primos não queiram brincar comigo. Então eu vou sentar direito, eu vou falar mais grosso, eu vou segurar mais firme, sabe? Eu comecei, mesmo criança, me policiar de algo que eu não sabia o que era. Eu ouvia: esse menino é muito bichinha, mas eu não sabia o que era bichinha, eu só sabia que era alguma coisa ruim, porque geralmente quando as pessoas falavam isso pra mim, era carregado de ódio, era carregado de um grito, de uma palavra mais rude depois, Muito sabe? ódio. Era Claro que eu isso. sei. Eu entendo perfeitamente. Inclusive, eu também passei por isso. Eu acredito que a maioria dos gays da nossa idade passaram por isso. É até emocionante escutar uma coisa dessas, porque naquele momento a gente se sentia muito sozinho no mundo, né? E talvez se nós tivéssemos uns aos outros, nós poderíamos nos apoiar, mas você imagina, por exemplo, falando um pouco de mim, uma das minhas primeiras lembranças da minha vida foi um parente. Eu tinha 4 anos de idade, um parente que era 6 anos mais velho, chegou em mim, deu uma cuspida na minha cara e falou: bicha. E isso aconteceu diariamente, todos os dias da minha vida, dos 4 aos 17 anos. Quando eu fui pra rua, quando eu digo rua, é escola, né? Que é o primeiro ambiente que a criança frequenta, com 6, 7 anos. E eu ouvia essas coisas das outras pessoas, eu apanhava por causa disso. Eu achava que a culpa era minha. Porque dentro do meu lar tinha um parente que já falava aquilo pra mim como se fosse a pior coisa do mundo. E junte-se a isso as pessoas da rua, outros parentes também que contribuíam com esse discurso, eu acreditava que era a coisa mais errada do mundo e que qualquer maldade que as pessoas pudessem fazer comigo, e faziam muitas, muitas, quando eu digo muitas, é muitas, eram justas, porque eu era errado. E me dá muita felicidade que hoje eu tenha voz, principalmente com mães, porque eu sei que tem muita mãe que está me assistindo aqui, e talvez o seu filho seja um pouco mais delicado, um pouco mais afeminado, e no fundo você sabe o que ele é,
porque os pais sabem, a mãe principalmente sabe. E aí, gata, você tem duas opções. O que você vai fazer? Você vai recriminar seu filho e dar apoio a todas essas pessoas que vão fazer da vida dele um inferno? Ou você vai falar pra ele, filho, eu tô com você. Lá no mundo vão te maltratar, mas aqui dentro de casa é o teu porto seguro. Pensa, gata. Isso evitaria muitos homens que crescem, que ficam adultos e acabam enganando mulheres porque cresceram entendendo que aquilo era errado. Você concorda comigo, Pedro? Plenamente. É exatamente isso. Depois de um tempo, depois dessa história ter passado e tudo mais, eu parei muito para pensar nisso, em como eu sempre fui. Ou seja, na verdade, eu nunca fui heterossexual. Me impuseram isso. Né? Os meus pais me impuseram isso, a sociedade me impôs isso, os meus irmãos, os meus primos, a minha família me impôs isso de uma maneira muito cruel, porque se eles perceberam que eu era diferente, por que não me acolher e me tratar como uma pessoa diferente, ao invés de tentar me colocar numa caixinha que para eles era boa, mas que me perturbava demais, né? Eu tive que aprender a sentar direito à maneira deles, né? Aprender a sentar direito, a falar direito, a me comportar de um jeito que não era da minha natureza. Eu me forcei a fazer isso porque até então tudo que eu fazia era feio, era errado. Seus irmãos não andam assim, seus irmãos passam o dia inteiro jogando bola na rua e você quer ficar lendo o dia inteiro dentro de casa, quer ficar assistindo novela, sabe? Então era cruel. Só que eu era muito criancinha quando essas coisas aconteciam e obviamente eu esqueci de tudo isso. E aí quando eu paro pra pensar, eu falo, caramba, eu sempre fui um gay ou talvez bissexual, só que me impediram de entender que eu era dessa forma, me impediram de me descobrir, né? Te impediram de ser você. Me impediram, exatamente, me impediram completamente de ser você, de ser eu. Em contrapartida, eu sempre fui muito, muito firme com relação a algumas coisas, né? Por exemplo, como eu falei, quando eu achava um homem bonito, o cara tava vestindo uma camisa bonita, eu elogiava, falava, cara, sua camisa é muito bonita, hein? Que legal, onde você comprou essas coisas? E eu não me sentia menos ou por conta disso, e quando alguém falava, ai, que bichinha, achou tão bonito, eu falava, tá bom, e daí? Eu nunca fui, eu acredito que me deu muita força e o que fez com que eu me tornasse quem eu sou hoje, né? Já era a autoconfiança que eu tinha em mim mesmo desde pequeno, porque por mais que eu ouvi lá do meu pai, ai, que bichinha, esse menino não é meu filho não, porque os meus filhos são machos, e aí eu olhava pra ele e falava, eu que não queria ser seu filho mesmo, sabe? E eu sempre retruquei, eu nunca ouvi nada calado, eu não sabia, por exemplo, quando eu era criança eu não sabia o que era bichinha, A gente nem sabe, eles xingam a gente nem sabe o que é. A gente nem sabe, o que é cruel, né, porque eles xingam sabendo o que é e usando isso como um xingamento mesmo, para te diminuir. A gente sabe hoje em dia que não diminui ninguém, mas eles usam isso para diminuir. Como que você tenta minar e diminuir uma criança ou um adolescente, uma criança? Como que você olha para uma criança de 5 anos e humilha uma criança de 5 anos? Às vezes eu tô andando na rua, eu vejo uma isso? criança de 5 anos correndo, brincando, sendo feliz. Eu olho pra ela e penso, caramba, com 5 anos eu tinha que estar fazendo isso, eu não tinha que estar levando cusparada na cara. Exatamente, é muito cruel. Mas graças a Deus a gente cresce e se liberta Se liberta. Mas é bom pontuar, coisas. é bom falar. Demora bastante, mas é bom pontuar. Até porque é legal a gente entender que esse papo de você não nasce gay, você vira gay, é uma balela que a igreja conta para realmente tentar manipular a massa e manipular as pessoas. Porque, como eu disse, eu nunca senti atração sexual na minha vida por homem nenhum. Nunca. Mas sim, durante toda a minha infância e início da minha adolescência, todo mundo falava que eu era gay, é porque eu era. É porque eles enxergavam isso em mim. Só que fizeram com que eu mesmo me abandonasse, né? Me esquecesse. E aí, cara, 8 meses de noivado, o casamento pronto para o próximo ano, a gente transou e ela engravidou. E aí, o que a gente fez? Eu fiquei, cara, muito feliz.
como eu disse, eu não era muito de ligar para muitas coisas, né? Mas o pessoal da igreja vai pensar, eu tava pouco me lixando, que eu tava feliz porque eu ia ser pai, e o maior sonho da minha vida era ser pai. E aquilo para mim era a coisa mais importante. A gente acelerou todo o processo do casamento em, sei lá, 4 meses, casamos e fomos muito felizes até a menina nascer. Aí minha filha nasceu. Mas quando você teve relações sexuais com a sua então esposa, você sentia prazer, gostava daquilo. Sim, era a única coisa que eu conhecia, não existia outro tipo de prazer para mim. Uhum. E era incrível. Era bom. Era incrível. Era maravilhoso. A menina virgem. Eu só tinha tido uma namorada com uma experiência sexual na minha vida. Então a gente se encaixou perfeitamente. Ela fazia o que eu gostava, eu fazia o que ela gostava. A gente aprendeu a fazer o que o outro gostava. Então nunca tive o que reclamar. E aliás, nunca tive nenhuma questão com isso. Muito pelo contrário. Era um fogo absurdo, os dois. Uhum. E um foi se adaptando ao outro, né? Porque os dois não conheciam nada do mundo. Sim, exatamente. Os dois não conheciam nada do mundo e a gente. Acredito que a maior vantagem é que a gente se dava muito bem. A gente era muito parceiro, nós nos dávamos muito bem mesmo. Nunca, eu fiquei 4 anos casado, durante esses 4 anos nunca houve uma briga. Por incrível que pareça, nunca houve uma briga. Eu só quero pontuar, eu só pontuei isso. Eu só falei isso, só fiz essa pergunta aí, se você sentia prazer. Só quero pontuar que eu tô fazendo essa pergunta por quê? Porque eu também sou gay, né? Vocês sabem, tesouros, que eu sou gay. Só que no meu caso, assim, eu era bem afeminado quando eu era criança e tal, botava pano na cabeça, imitava a Angélica, cantava blue jeans. E aí quando eu comecei a me despertar sexualmente, teve uma ocasião exata que levaram uma Playboy lá na escola que tinha o Vitor Belfort e a Joana Prado, que eles são um casal. Não sei se eram, mas enfim, eles saíram na Playboy e fizeram um ensaio sensual. E eu me lembro dos meninos olhando aquela Playboy, e aí quando eu olhava a página do Vitor, da Joana Prado, o jubileu abaixava. Quando eu olhava a página do Vitor Belfort, o jubileu subia. Eu tinha 14 anos e eu me lembro que foi esse o momento exato que eu pensei: não acredito, eu sou gay mesmo. Então, no meu caso, não subiria. Mas aí, no seu caso, então, você realmente teve uma vida sexual ativa com ela. Só isso que eu queria deixar claro. Sim. Não, deu pra entender. Sim, é exatamente isso. Tive uma vida sexual ativa. No meu caso, eu acredito que sejam bastante diferentes do seu, completamente diferente do seu, porque realmente quando eu era criança, adolescente, eu não sentia nenhum tipo de atração por homem, não. Eu sentia, na verdade, admiração. E isso pra mim sempre foi normal, né? Como eu disse pra você, eu sempre me considerei uma pessoa extremamente livre. Eu, por exemplo, se eu via algum cara na rua bonito e me chamava a atenção a barba, o cabelo, talvez o porte físico, eu olhava e falava: caraca, que bonito, eu queria ser assim. Porque naquela época eu era um cara extremamente, apesar que eu era novinho, né? Mas eu era muito magrelo, bem subnutrido mesmo. Eu tinha já um 1,80 m quase, e aí pesando 49, 50 quilos. Misericórdia. Né? Bem diferente do que eu sou hoje, mas eu era exatamente daquele jeito. Então, quando eu via um cara fortão, bonitão, eu olhava e falava: caramba, eu queria ser assim, mas ponto. Nada. E eu não tinha nenhum problema em elogiar e falar que eu achava bonito. Não tinha nenhum problema, nunca fui de ter essas coisas, sabe? Esses dedos. Isso fazia com que, inclusive, os outros meninos me chamavam de bichinha. Isso é muito bichinha. Olha que bichinha, ele acha bonito. E eu, entendeu? E eu não ligava. Eu falava: mas ele não é bonito? Por que eu vou falar que ele é feio? Minha resposta era essa. Sabe? Eu era muito tranquilo com tudo. É importante todas essas perguntas porque, entendendo todo esse contexto, nós estamos percebendo que você casou por amor. Você não casou pra fugir de nada, pra disfarçar nada. Você tava amando aquela mulher. Casei Nossa, casei apaixonadíssimo. Casei por amor mesmo, sem nenhum tipo de outra intenção. Antes dela eu namorei uma outra moça também, era super apaixonado por ela, enfim. Então, em nenhum momento cogitei qualquer tipo de relação homoafetiva. Entendi. Nunca. E aí, você tava falando que tava tudo bem até que a menina nasceu. Então, tava tudo bem, não é que até que a menina nasceu, porque, inclusive,
A gente esperou muito a menina nascer, a gente ficava muito ansioso para ela nascer, porque a partir do momento que descobrimos que ela estava grávida, virou uma chave na nossa cabeça e nos tornamos mãe e pai. Ponto. Éramos dois novinhos, ela é um ano mais nova que eu só, e a gente realmente se dedicou para construir a nossa família. E assim foi. E a menina veio para coroar isso. Quando eu digo que virou a chave que a menina nasceu, porque depois de uns 2 anos mais ou menos, eu já era mais velho, eu já estava no trabalho, já tinha ganhado alguma promoção, já tinha ganhado um pouco mais de dinheiro, e eu comecei a sentir curiosidade do mundo, sabe? Quando eu digo do mundo cara, como será que é para um barzinho depois do trabalho com os meus amigos? Nunca fiz isso antes, será que é legal? Mas eu tinha um ponto, eu odiava fazer as coisas sem a minha esposa. Eu não gostava de fazer absolutamente nada sem ela, nada, e não fazia. Aí o pessoal, depois do trabalho, vamos para um barzinho? Vamos, deixa eu ligar para minha esposa para saber se ela quer ir comigo. Se ela quisesse ir, eu ia. Se ela não quisesse ir, eu não ia. E eu me senti extremamente confortável em fazer isso, porque para mim, todo ambiente que eu estava sem ela, eu sentia muita falta dela. A gente era parceiro de verdade. É o marido dos sonhos. E aí, muitas vezes ela ia comigo e chegou um tempo que ela começou a ficar muito ligada na menina. Muito ligada mesmo. Do tipo, não vou porque não posso deixar a menina sozinha. E eu falava pra ela, mas a gente pode pagar alguém pra cuidar dela, não tem nenhum problema, pra gente sair junto e tal. Mas eu não confio, sabe? Ficou muito, muito. E depois de uns 6, 7 nãos que ela falou pra mim, das vezes que eu chamei ela pra sair novamente, eu virei e falei, quer saber? Vou sozinho então. E acabei indo sozinho. Nesse tempo, eu já tinha recebido algumas promoções do trabalho e tudo mais, e conheci um rapaz que trabalhava comigo, aliás, né? A gente trabalhava junto e nos tornamos amigos, muito amigos. E esse rapaz, ele era gay, assumido e tal, um rapaz muito bonito. Por onde ele passava, todo mundo no trabalho olhava pra ele e tudo mais, e a gente era muito amigo. E eu olhava, achava ele bonito assim, mas ponto. Como eu te disse lá no começo, nada demais. Como eu admiraria uma mulher, qualquer outra pessoa. Nessa época eu comecei a fazer faculdade, e aí eu saía do trabalho mais ou menos umas 4 horas da tarde, e ele saía junto comigo, nós trabalhávamos no mesmo horário, e a faculdade era perto da casa dele às 19 horas. E aí o que aconteceu? Eu saía do trabalho, ia pra casa dele, e a gente ficava, tomava café da tarde, ficava conversando da vida, assistia uma série e eu ia pro trabalho. Isso tranquilo, coisa de amigo mesmo, sabe? Sem maldade, sem nada. Até que um dia, do nada, esse cara vira pra mim e me dá um beijo. Foi muito do nada, realmente. Assim, virou, me puxou e me deu um beijo. E eu paralisei, eu fiquei sem reação nenhuma, paralisei real. Tipo, que tá acontecendo, né? Aí eu falei, vou embora. Não briguei, não falei nada, fui embora, fui pra faculdade mais cedo, cheguei naquela noite, eu, não consegui prestar atenção em nada da aula, fui pra casa pensando naquilo e não sabia o que tinha acontecido, sabe? Fiquei paralisado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, cara, não foi ruim não, viu? Tipo, o que será que aconteceu? Não foi ruim não. No outro dia, cheguei no trabalho, chamei ele pra conversar, perguntei, cara, o que é isso que você fez? Tipo, não entendi. A gente tá amigo, sei lá, quase 1 ano, e aí? Não entendi. Você não sabe que eu sou casado e tal. Ele pediu desculpa, falou que me achava bonito, que já tava sentindo alguma coisa diferente há algum tempo, e eu falei, não, tá tudo bem, não tem problema, entenda a minha situação, e a gente sai com a amizade de boa, tranquilo. Maravilha. Seguimos. E eu segui a vida normal com ele, mesmo esquema, indo pra casa dele e tal, até que chegou um dia que ele pegou e me deu outro beijo. Só que dessa vez eu retribuí. E achei bom pra caramba. Até chegar nesse segundo beijo, você pensava no primeiro beijo que ele tinha te dado todos os dias? Não pensava. Eu pensei bastante naquele dia e talvez até naquela semana ali, sabe? Mas por muito tempo não.
muito tempo não. Até porque, nesse momento, até tudo isso acontecer, aliás, na minha mente, era impossível dois homens se gostarem romanticamente, né? Eu lembro uma vez que eu estava até na faculdade, aí tinha um amigo meu lá da faculdade falando no telefone com um namorado dele, né? Um amigo gay com o namorado dele, e no final da ligação ele falou: tchau, beijo, te amo. O que eu falava pra minha esposa, né? E aí eu lembro que aquela noite eu fui pra casa pensando, mano, ele falou que ama o outro cara, como assim ele ama o outro cara? É possível um homem... Ao nível, né? A loucura. É possível um homem amar outro homem? E eu fiquei pensando muito nisso, tipo, será que é possível? Será que é possível? Porque na minha mente, a homossexualidade era muito promíscua, os caras só queriam transar e se pegar, e era e não existia amor, não existia o amor. Na minha mente, o amor genuíno só era de um homem para uma mulher, de uma mulher para um homem, ponto. Impossível uma pessoa amar outra do mesmo sexo. E de fato eu era muito leigo com relação a isso. Mas você chegava a ser homofóbico, fazer comentários homofóbicos? Não, nunca fiz. Não fazia, não. Eu era bem tranquilo, realmente. Sinceramente, eu queria que cada um cuidasse da sua vida. Ponto. Era bem isso. Eu queria que cada um cuidasse da sua vida. E assim, as pessoas que eu tive convivência que eram homossexuais, tanto gays quanto lésbicas, eram muito gentis comigo, eram extremamente educados, muito gente boa, sabe? Galera do bem mesmo. O que já fazia eu ficar pensando, cara, como que essas pessoas vão pro inferno se elas são tão legais? Eu me questionava a esse ponto, sabe? Tipo assim, eu falava, uai, esse cara é tão gente boa comigo, como que ele vai pro inferno sendo que eu não tô vendo ele fazer nada de errado? Aí eu ficava nesse conflito, né? E aí eu lembro que nessa época que isso aconteceu com meu amigo, eu comecei a ler um livro aleatório. Achei um livro, nem sei onde eu achei esse livro. O nome do livro era O Terceiro Travesseiro. Não sei se você já foi o primeiro leu. O livro que eu li. Então, eu achei esse livro, na capa desse livro era uma moça e dois rapazes. Na hora que eu vi a capa eu falei, Terceiro Travesseiro? Bom, deve ser os dois disputando pra ficar com ela, né? Eu pensei isso, vou ler. Beleza, comecei a ler o livro. E aí a história do livro é que os dois são amigos, se apaixonam e a moça acaba fazendo com que eles terminem a amizade, enfim, ela se envolve no meio deles. No final do livro eu me peguei torcendo para os meninos ficarem juntos. E aí quando eu me peguei torcendo para que os meninos ficassem juntos, eu falei, caramba, então realmente os homens podem se amar e eu tô querendo que isso aconteça aqui nessa história que eu tô lendo. E aí isso já meio que desbloqueou na minha mente algumas coisas, sabe? Quando você deu o primeiro beijo, ou melhor, quando ele te deu o primeiro, não o segundo, o primeiro, você sentiu culpa quando você chegou em casa e olhou pra tua mulher? Nossa, demais. Crente, né? Demais mesmo. Eu pensei que eu ia morrer, me senti culpado. E aquele papinho, né, de crente mesmo. Me senti culpado, me senti um lixo. Por mais que não tivesse partido de mim, ou que eu não tivesse retribuído, eu falei, cara, o que aconteceu e tal. Mas decidi não falar nada e ficar na minha, até porque isso não ia se repetir, né? Na minha cabeça isso não ia se repetir. E depois que aconteceu a segunda vez, que eu gostei, aí eu falei, o beijo é igual ao beijo de uma mulher, igual no sentido de não é nada demais, né? Não é nada de outro mundo. Não é nada de outro mundo. Vou querer mais. Resumindo, fiquei com esse cara 3 meses. 3 meses. 3 meses. 3 meses. E só nisso. Não fiz nada, cara. Nada. Não fiz nada. Porque já era, na minha cabeça já era demais. Na minha cabeça eu já estava pecando muito. Aí eu já me sentia o pecador, já achava que Deus ia mandar pro inferno, já achava que eu era um lixo, enfim, várias coisas. Na minha casa não mudou nada, né? O nosso fogo sexual era exatamente o mesmo e tudo mais, até porque eu não transava fora do casamento, né? Eu beijava ele, ficava com ele ali, mas era mais isso. Não rolava nem a famosa broderagem, nada, era nada, cara. Era namorinho de adolescente, se é que eu posso chamar assim, né? Nem bola gato, nada.
Nada, velho. Nada, 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 nada. E sinceramente eu não tinha a mínima curiosidade. Você vê como era, sei lá. Eu não tinha curiosidade, não. E ele, mas só que ele já era experiente, ele falava, ai, vamos pro motel, vamos fazer isso. Eu falava, não, sou casado, tipo assim, não, cara, eu sou casado, você tá ficando louco? Tipo assim, bem louco mesmo, sou casado, já tava beijando, né, já devia ter feito tudo. Mas Mas não como? Eu tô fiz. tentando entender assim, como que funcionava a sua mente quando você tava nesses 3 meses aí? Você pensava o quê? Você pensava assim, eu tô Eu, traindo? eu pensava, eu tô traindo ela, Hum. sou um lixo, mas sabe o que aconteceu? Nesses 3 meses eu me apaixonei por esse cara, velho. Eu tinha medo de fazer alguma coisa, por exemplo, fazer um bola gato, ou de pro sexo mesmo. Tinha medo porque eu não sabia como que era. Mas pra mim beijar era tranquilo, sabe? Ah, vou beijar, tá tranquilo. E eu pensava, não vai passar disso. Você não Mas ao via mesmo tempo eu tinha... pornografia? Não via, não via, Tá. não via. Você não sabia mesmo como era? Não sabia, cara. Não sabia. Nunca tinha visto pornografia, nem hétero, muito menos gay. Não sabia. Crente, eu era muito crente, falando pra você, nunca tinha visto pornografia. Foi, quando eu perdi a minha virgindade, foi estranhíssimo. Obviamente eu sabia o que estava fazendo, né, mas foi ruim demais. Mas enfim, por mulher, né. Aí me apaixonei por ele, aí o pessoal no trabalho começou a perceber, porque a gente começou a ficar um pouco mais junto, um pouco mais carinhoso, um com o outro. E aí até que uma amiga chegou em mim e perguntou, tá acontecendo alguma coisa entre você e fulano? Aí eu falei, tá. Eu sempre fui assim, cara, nunca escondi nada. Você perguntou, eu respondo. Nunca fui de mentir, sabe? Até porque naquela época eu achava que mentir era muito pecado, né? Quem mente é filho do diabo. Então você me perguntava, podia ser a pior coisa do mundo, eu falava sim ou não. E ela perguntou, tá acontecendo alguma coisa? Eu falei, sim, está acontecendo. O quê? Aí eu falei, vou te contar porque você é minha amiga, eu vou contar tudo, porque eu poderia ter parado só no sim, ponto final. Não deveria ter satisfação pra ninguém. Contei pra ela o que estava acontecendo e ela era psicóloga naquela época. Ela já era psicóloga. E ela meio começou a ter umas conversas assim comigo, sabe? De psicóloga mesmo e tudo mais. E enfim, aí eu falei pra ela, tá, mas eu não vou contar pra minha mulher porque isso vai acabar. E ponto final. E beleza. Se pai, findando esses 3 meses, né? Chegando no fim desses 3 meses, um dia eu estou no trabalho, trabalhando normalmente, era, sei lá, tinha acabado de voltar do almoço, era mais ou menos 1 hora da tarde, o telefone da minha mesa toca. E aí era minha mulher. Aí eu atendi, ela falou, oi, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí aconteceu alguma coisa? Aí ela só me falou assim, olha, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder sim ou não. E eu já sei a resposta, porque Deus me revelou. O Deus fofoqueiro. Eu falar que Deus fofoqueiro. E ela falou desse jeito, né? Deus me revelou. E eu, tá bom, pode fazer a pergunta. E ela foi na lata. Está acontecendo ou aconteceu alguma coisa entre você e o fulano? E ela conhecia ele porque ele trabalhava comigo, então ela conhecia, eu falava chegava em casa e você comenta das pessoas do trabalho, né? Tal pessoa fez isso, e ela conhecia ele dessa forma. Cara, eu gelei na hora. Porra, eu gelei na hora, você não tem noção, gelei na hora. Mas como eu te disse, eu não mentia. E eu falei, sim. Ela, o quê? Eu falei, a gente se beijou. E ela, eu não acredito, eu sabia. Eu sonhei com isso. E começou a chorar no telefone. Começou a chorar. Eu falei, calma, que eu estou indo para casa agora. Desliguei o telefone, falei, gente, tô indo pra casa. E ele, o que aconteceu? Eu falei, amanhã eu falo com você. Não, falei com ele na hora e fui pra casa. Cheguei em casa, ela tava acabada, né? Trancada no quarto, tudo apagado, chorando um monte. E aí eu cheguei destruído também, obviamente. Chorei pra caramba, mas ela pediu pra eu contar tudo que tinha acontecido. E eu falei toda a verdade, que na verdade só tinha acontecido um beijo, mas que já fazia uns 3 meses. E que não era, na minha cabeça eu sabia muito que era errado, mas também que não era nada demais. E a gente chorou pra caramba, eu pedi perdão pra ela, pedi perdão mesmo, e ela me perdoou, né? Disse ela naquele momento que tinha me perdoado. E aí obviamente foi bem difícil, né? No outro dia eu voltei pro trabalho, sentei com ele e falei, olha,
aconteceu isso, quando ela me ligou, ela falou isso, eu voltei pra casa e falei pra ela que ia conversar com você, que não ia mais te ver e tudo mais, mas não te ver é impossível porque a gente trabalha junto, aliás, a gente trabalha sentado um do lado do outro. Mas encerra por aqui qualquer coisa que tenha acontecido, tudo bem? Ele, não, tudo bem, eu te respeito, eu não deveria ter começado isso e tudo mais. E, cara, naquele exato momento, encerrou tudo que tinha acontecido. Eu fui realmente fiel à minha palavra, a palavra que eu dei a ela, sabe? Uhum. Mesmo. E não foi fácil. Deixa eu te Porque, como fazer eu te uma disse, pergunta. Você falou pra ela, eu sei que era errado o que eu tava fazendo. Eu pergunto pra Sim, você, se na sua cabeça aquilo era errado, por que que você continuava fazendo? não sei. Não sei te responder. Porque era gostoso, eu acho. Eu acho que era completamente diferente do que eu já tinha experimentado. E não era ruim. O cara beijava bem pra caramba. E ele era muito bonito e simpático. Uhum. Então eu me sentia muito bem com ele. Eu já me sentia muito bem com ele sendo meu amigo. Depois eu comecei a me sentir mais tranquilo aí, mais tranquilo, sabe? Uhum. Então eu achava muito ruim. Eu achava ruim porque eu ainda acreditava que aquilo tudo era pecado, que eu ia pro inferno, que eu tava traindo a minha esposa, que era um absurdo, sabe? Uhum. Eu tinha uma filha, bebê, meu Deus do céu, o que será que exemplo que eu estava dando para minha filha, sabe? Tudo isso passava pela minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não conseguia falar não. Eu chegava no trabalho, eu via ele, eu falava, nossa, como ele é bonito, né? Que beijo gostoso, quero mais. Era bem isso. Era algo da sua Mas natureza que havia aflorado que até então você não conhecia. é exatamente isso. Acabou os 3 meses, aí ela descobriu, disse ela que foi Deus, né? Mas vai saber se ela não olhou meu celular. Naquela época não tinha WhatsApp, essas coisas não, era SMS, mas eu Ou se acredito que você não. também não chegava muito empolgado falando desse seu colega de trabalho e ela percebeu que quando você Ah, falava eu dele a sua acredito que entonação mudava. Porque mulher é, sabe tudo. exatamente. Eu acredito que isso, com certeza. Uhum. Com Mulher certeza. sabe tudo. Sabe, elas são espertas. E eu, como eu te disse, eu tinha casado com uma mulher extremamente inteligente. A inteligência dela era absurda. Eu achava isso fantástico nela. Admirava a inteligência dela. E aí, eu cheguei nele, no outro dia eu falei, cara, não vai rolar mais não, viu? Ela é a minha prioridade, não você. Foi exatamente esse papo. E ele entendeu e, cara, acabou, meu, acabou mesmo. Eu chorei, eu sofri, eu passei um mês inteirinho calado, arrumei uma mesa do outro lado do escritório, pra ficar longe dele. O pessoal, vocês estão longe. Ah, não, a gente, só minha amiga que sabia, né? A gente decidiu se afastar um pouco para eu trabalhar mais, a gente estava conversando demais. A desculpa que eu dei foi a gente estava conversando demais e estava atrapalhando na produtividade do trabalho. Então a gente colocou cada uma mesa em um canto. Foi a forma que a gente achou para se afastar, sabe? E deu certo. Foi bem difícil, mas eu segui a risca. Mas passou um ano. Se passou um ano. Nesse ano que se passou, cara, toda a oportunidade que ela tinha pra jogar isso na minha cara, ela jogava, sabe? Tipo, eu percebi que ela falou que tinha perdoado, mas em algumas oportunidades ela falava. Às vezes, quando eu tava muito cansado do trabalho e tal, e às vezes chegava em casa e não queria transar, ela falava, será que você tá saindo com alguém? Desse jeito, sabe? Será que você tá saindo com alguém? E não, eu não tava. E aí eu ficava puto, porque eu realmente eu me sentia culpado por ela falar aquilo, mas ao mesmo tempo eu ficava puto com ela, que eu falava, meu, já falei que eu não tô fazendo, já falei que foi uma merda que eu fiz, mas que eu corrigi a rota e já tô aqui de novo. E aí chegou um tempo que ela falava tanto, que chegou um dia que eu falei, quer saber de uma coisa? Vou fazer. E aí liguei pra esse mesmo cara que ainda era meu amigo, eu falei, meu, tô morrendo de curiosidade de ir pra uma balada, nunca fui pra uma balada, quero que você me leva. Ele, mas eu só conheço balada gay, né? Balada GLS, que a gente falava na época. E aí eu falei, pode ser, vamos. Você tava com Inventei uma quantos desculpa. anos aí? Eu acho que eu tava com 23. 23, tá. 23, por aí. Novinho. E aí inventei uma desculpa pra ela e fui pra balada com ele. E aí, cara, beijei uns 3 caras mais ou menos. Na balada. Na volta pra casa,
antes de chegar em casa, andando na rua pra pegar o ônibus pra voltar pra casa, tô andando, passa um cara bonito perto de mim, loiro, e me olha. E aí eu olhei pra ele de volta. Aí sabe quando você cruza olhar assim com outra pessoa? Né? Você cruza olhar com outra não pessoa, a sei. pessoa te Não olha. sei. Então, beleza. Eu tava andando na rua, ele passou por mim, eu olhei pra ele, na mesma hora ele olhou pra mim e a gente cruzou os olhares. Tipo, e aí, sei lá. Aí eu dei uma parada, ele parou também, a gente voltou e foi conversar. E aí, cara, puxamos papos, conversamos, aí ele falou, eu achei você bonito. E eu falei, eu também achei você bonitão, diferente e tal. E aí a gente trocou o telefone ali e, cara, depois de 2 dias eu tava no motel com esse cara. Uhum. E aí fui pro motel com esse cara. E aí eu transei pela primeira vez com o cara. Uhum. E, surpreendentemente, achei bom. Não achei ruim. Não. Achei bom. Achei bom, não achei ruim não. Mas aí, cara, a culpa veio fulminante depois, né? Nossa, a culpa veio fulminante depois de mim. E aí saí com esse cara só uma vez. Mas depois trocava mais mensagens com ele por telefone. Mas era uma conversa. Por que eu sei com esse cara só uma vez? Porque ele também era casado. Com mulher? Esse cara com mulher. Também era casado com mulher. Da igreja. Cantava no Ministério de Louvor também. E na época, eu acho que a minha filha tinha uns 2 anos e meio. E a filha dele tinha... Ele tinha uma filha, a filha dele tinha 6 meses. Uhum. Então, e assim, no primeiro dia que eu fiquei com ele, que a gente foi conversar essa história e confessar um pro outro que era casado e tal, quando a gente já tava lá no motel. Uhum. E aí eu falei, cara, o que eu pensei? Eu falei, cara, encontrei uma pessoa igual a mim, né? Uhum. Igual a mim, olha que legal. Igual a mim. E achei bacana. E era um cara com papo super bom, sabe? Bem bacana mesmo. Só que a gente acabou ficando mais na amizade mesmo. Ficamos ali a primeira vez, acabamos ficando mais na amizade conversando. Depois de mais ou menos uns 6 meses, ou até um pouco, acredito que foi menos de 1 ano, mas não chegou a dar 1 ano, mas foi mais de 6 meses. Meu casamento estava já mais ou menos, que ela já desconfiava muito de mim e eu já estava de saco cheio. Nossa, já estava de saco cheio das desconfianças e eu tentava muito fazer as coisas certas, mas ela... eu naquele momento eu entendia muito ela e hoje eu entendo mais ainda, me colocando no lugar dela, né? Porra, foi traída uma vez por um cara que era eu era um marido muito bom mesmo, eu era um cara perfeito. Eu trabalhava de segunda a sábado e ela ficava em casa, ela não trabalhava naquela época. E o meu acordo era, já que você cuida da casa no final de semana, no final de semana é a tua folga e eu cuido da casa da menina. E eu falava exatamente isso pra ela. Eu acordava de manhã, limpava a casa, fazia almoço, fazia janta, fazia café da manhã, tudo. E eu proibia ela de lavar um copo, porque eu falava, não, eu era muito consciente, sabe? Eu falava, você trabalha a semana inteira dentro de casa, no final de semana eu trabalho e você descansa. Uhum. Por mais que eu já tivesse trabalhado a semana inteira, sabe? Tipo assim. E pra mim era muito... Eu adorava fazer isso, eu adorava cuidar dela. Eu era um marido realmente muito zeloso, muito cuidadoso. Dava presente fora de data, de dar presente. Ela gostava muito de salto alto, eu comprava salto alto pra ela. Sempre soube escolher essas coisas, sabe? Ou seja, já tinha um viado dentro de mim. Uhum. Dentro de mim. Eu sempre fui muito ligado a essas coisas e aí isso beneficiou ela de alguma forma. Uhum. Mas, cara, foi ficando ruim por conta disso. Eu fui querendo sair muito. Sair no sentido de, eu quero viajar. E ela começou a falar, não. Ela começou a me dar muito não por causa da menina. E aí eu comecei a falar, quer saber de uma coisa? Vou começar a sair sozinho. Enfim. E aí teve um dia que teve uma festa na minha empresa. Nessa época eu era o líder da equipe. E aí eu falei pra ela, olha, amanhã era uma sexta-feira, acho que não era uma sexta-feira, era uma quinta-feira à noite. Vai ter uma festa aqui na empresa depois do expediente. E aí eu vou ficar com o meu time e depois eu vou pra casa. Tudo bem? Tudo bem.
Durante a festa ia acabar mais ou menos umas 10 horas da noite. Durante a festa, uma galerinha, uns meninos que eu liderava, cerca de uns 5 meninos se reuniram e falaram: olha, depois da festa a gente vai para casa do Lucas. Vão com a gente, Pedro, para casa do Lucas? E eu falei: cara, não posso, porque eu sou casado, né? Vocês são todos solteiros, eu sou casado. Se eu dormir fora de casa, minha mulher me mata. Vocês estão ficando loucos? E eles: não, vamos. E eu falei: tá bom, eu vou. Só que antes eu vou ligar para ela. Liguei no celular dela 1000 vezes, caixa postal. Liguei na casa da mãe dela, ninguém atende. Aí tinha o telefone do irmão dela. Liguei pro irmão dela e falei: olha, fulano, avisa a tua irmã que hoje eu vou dormir na casa de um amigo, tá bom? Fala pra ela que eu tô ligando no celular dela faz 1 hora, ela não atende, tá dando caixa postal, deve ter acontecido alguma coisa, mas se avisa pra ela e fala se descarregou o celular, pra ela carregar e me ligar qualquer hora que ela quiser me ligar, que eu vou atender na mesma hora pra falar com ela. E aí, cara, eu fui pra casa dos meninos. A gente passou a noite conversando só. Naquela época eu não bebia. Aí eu era o chefe, né? Aí fui me apresentar para toda a família. Esse é meu chefe. Aí conheci a mãe do menino, pai, tio, vô. E a gente foi uma reuniãozinha de família bem legal mesmo. Só que eu acabei dormindo lá mesmo. E não aconteceu absolutamente nada. Até porque eram todos héteros. Enfim. No outro dia eu fui trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone da minha mesa e ligar para ela. Para falar: olha, liguei no seu celular, você não mandou mensagem de volta, não ligou de volta, mas eu tô aqui, já acabei de chegar no trabalho, tá tudo bem, né? Quando ela atendeu o telefone, a primeira coisa que ela foi assim, ela falou: olha, eu quero me separar de você, essas coisas já estão arrumadas, é só passar aqui em casa e pegar e não voltar mais. Aí eu falei: mas por quê? O que tá acontecendo? Ela: porque você não me respeita, eu tenho certeza que você dormiu fora de casa, na casa de alguém, não sei de quem, pode ser de homem, de mulher. Aí eu: não, tentei conversar de uma forma super tranquila, mas eu te avisei, eu tentei te ligar, seu irmão te passou o recado, eu fiquei com o celular ligado a noite inteira esperando você ligar, tentei te ligar de volta também, caixa postal o dia inteiro, a noite toda. Porque eu tava na casa, sabe? Eu tava na casa dos meninos, extremamente preocupado com o que estava acontecendo em casa, ou no que ela ia pensar. E aí ela: irredutível, não, eu quero que você saia. Eu perguntei 3 vezes, você tem certeza? Eu falei pra ela: olha só, eu vou perguntar pela 4ª e última vez se você tem certeza do que você está me pedindo. Se você falar que sim, depois do trabalho, eu vou pra casa, vou pegar as minhas coisas e eu vou sair de casa e eu nunca mais vou voltar. E ela falou pra mim: sim, eu tenho certeza. Aí eu falei: tudo bem. Desliguei o telefone, liguei pra minha mãe, falei: mãe, aconteceu isso e isso. E aí minha mãe já era separada do meu pai, graças a Deus, tinha um padrasto maravilhoso. Falei: dá pra senhora ir com o meu padrasto lá na minha casa e pegar as minhas coisas e levar pra tua casa? Ela: tá bom. Eu, sem questionar, minha mãe nunca questionou nada. Tá bom, eu faço isso. Beleza. Ela ia fazer isso. E aí eu fiquei o dia inteiro pensando, até que eu peguei o telefone também e liguei pro meu amigo, que era aquele cara que eu disse que eu tinha transado pela primeira vez. E tinha desenvolvido uma amizade, certo? E aí contei toda a história pra ele, que falei: cara, como ele é casado também, ele vai me entender e tudo mais. Aí ele falou pra mim o seguinte: meu, já faz uns 3 meses que eu me separei da minha mulher e eu tô morando sozinho. Ao invés de ir pra casa da sua mãe, você não quer vir morar comigo e a gente divide aluguel? A gente é amigo, a gente divide aluguel, vai ficar melhor pra mim, melhor pra você, até porque você vai ter que pagar pensão, se você sair de casa mesmo, eu também pago pensão, as contas vão ficar mais leves. Eu falei: cara, uma boa ideia, hein? E aí sabe o que eu fiz? Mãe, peguei o endereço dele e falei: mãe, pega as minhas coisas e ao invés de levar pra sua casa, leva pra casa desse meu amigo aqui. E minha mãe fez isso. E aí depois do trabalho eu fui pra casa. Ele passou o endereço, eu cheguei na casa dele, fui pra casa dele, cara. Eu lembro que eu cheguei lá e eu chorei. A minha vida tinha acabado. Mas, em nenhum momento, eu vou falar alguma coisa, e até hoje, em nenhum momento eu chorei ou eu fiquei triste porque o meu casamento tinha acabado. Naquele único momento, a minha maior preocupação real era em perder a minha filha. Eu falava, porque eu sou até hoje, mas eu era extremamente apaixonado pela minha filha, eu era um pai incrível, a minha filha era
tudo na minha vida, tudo. E saber que eu não ia dormir mais todos os dias com ela, ou acordar todos os dias e ver ela de manhã, acabou comigo por dentro de uma maneira que eu fiquei muito mal. Ele me acolheu, esse meu amigo me acolheu muito. Foi um momento bem difícil, porque depois que a minha ex-mulher descobriu que eu tinha ido para casa desse meu amigo, ela colocou na cabeça dela que, na verdade, eu tinha trocado ela por um homem. Ou seja, que eu já tinha tudo planejado e já tinha para onde ir. Mas não, tudo aconteceu de uma forma completamente inesperada e bem aleatória mesmo. Eu acredito que eu só aproveitei a oportunidade, né? Não vou para casa da minha mãe, vou para casa de um amigo e vou tentar me virar lá. Mas quando você foi E pra aí, casa desse amigo, você foi como amigo ou como casal? não, eu fui como amigo. Amigo. Amigo, realmente eu fui como amigo. Até porque naquela época ele já tinha separado da esposa dele e ele tinha começado a namorar um rapaz. Entendi. Então eu fui Então era como- amigo mesmo, não como- rolava nada. Não, amigo mesmo. Muito amigo, aliás. Era amigo mesmo. Só que na cabeça dela, ela interpretou de uma forma completamente diferente. Eu nem julgo, né? Mas ela interpretou de uma forma completamente diferente. E aí começou a guerra. Você não vai ver sua filha, e não sei o que, não sei o que lá. E aí eu tive que... E aí eu chorava muito, eu ficava desesperada, acabada, até que esse meu amigo contratou um advogado para mim. Entrei na justiça para poder ver a menina. Depois de uns 2 meses, mais ou menos, eu já estava com ordem do juiz para ver a menina aí a cada 15 dias, né? E foi muito tranquilo conseguir essa ordem, porque, inclusive, naquele dia que ela me ligou e falou assim, eu quero que você saia de casa, eu falei para ela, tá, tudo bem. Eu sei que geralmente as pessoas pagam 30% de pensão para um filho, então fica você sabendo que a partir do momento que o meu salário cair, vai ser esse valor que eu vou depositar na sua conta, tá bom? E eu fiz isso sem acordo judicial, sem nada, porque era o meu dever como pai. Ponto, era o meu dever como pai. E eu fiz isso. E aí eu comecei a pegar a menina a cada 15 dias. E ela levava a menina a cada 15 dias e me xingava no portão. E aí teve vezes que o pai dela foi junto com ela. E aí, como eles viram que eu morava com outro cara, e o pai dela ia no portão e me xingava de, é uma bicha mesmo. É um viado mesmo, olha aí, sabe essas coisas assim? Uhum. E a menina ouvindo, e eu não sabia onde enfiar a cara, e ao mesmo tempo eu ficava puto da vida e queria ir pra cima do pai dela. Cara, foi mais ou menos 1 ano de guerra. Um ano de guerra. Só que antes desse 1 ano acabar, eu fiquei morando com esse meu amigo, certo? Com 6 meses que eu tava morando com esse meu amigo, ele tinha terminado com o namorado dele. De repente, um dia, esse cara vira pra mim e fala pra mim, tô apaixonado por você. A gente tá morando junto, eu tô apaixonado por você, sei que a gente não tem nada e tudo mais. E aí eu fiquei perdido. Falei, caramba, como assim apaixonado comigo? A gente não é amigo, a gente não mora junto e tudo mais. E aí eu falei... E nessa época a gente saía muito pra balada, porque como eu me separei, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou experimentar esse outro lado e eu vou viver tudo que eu acho que eu tenho o direito de viver. E eu vivi mesmo, viu? Nossa, eu ia pra balada todo final de semana, eu saía com várias pessoas, e aí eu pegava homem, pegava mulher, e era muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. É E aquela aí foi coisa, quando a quando, na gente verdade... passa muito tempo reprimido sem ter, quando a gente prova o mel, a gente se lambuza, né? É nessa, por exemplo, que muita gente cai em É, vícios, em adições, em promiscuidade, muita gente não entende, né? Fala, sim, nossa, gay é tudo promíscuo, mas numa conversa de não 5 é... minutos que você quiser ouvir com o coração aberto, você vai entender que isso, essa necessidade, né? Às vezes até essa compulsão, ela vem de algum lugar. E às vezes vem justamente Exatamente. dessa repressão aí. Exatamente, eu vivi exatamente isso. Menino de igreja, né? De repente o mundo tava ali aberto pra mim. Cara, ia pra balada, beijava, levava as pessoas pra casa, tranquilo mesmo, era tudo de bom, era muito bom. Aí esse cara vem do nada e vira pra mim e fala que tá apaixonado. E aí eu falei, eu achava ele bonito, né? Eu falava, tá bom, acho que a gente pode tentar, falei pra ele, que a gente pode tentar alguma coisa. Resumindo, ficamos 3 anos juntos. Ficamos 3 anos juntos. E aí quando que foi que, na verdade, a minha ex-mulher que virou a chave na cabeça dela, né?
Um dia a minha filha foi me visitar em casa, era meu dia de visita, certo? Uhum. E aí eu falei pra ela, olha, eu vou sair do trabalho hoje, era um sábado, vou sair do trabalho hoje umas 5 horas da tarde. Aí ela, mas é o seu dia de visita, você tem que vir pegar ela 9 horas da manhã. Eu falei, eu entendo, só que hoje eu estou escalado para trabalhar no sábado e eu só vou sair 5 horas da tarde. O fulano tá em casa. E naquela época ela ainda acreditava que ele era meu amigo, a gente já tava ficando junto, mas eu não tinha aberto para ela, né? Uhum. Ela acreditava que ele era meu amigo. Eu falei, olha, o fulano tá em casa. Se você quiser levar ela, a filha dele vai estar lá hoje também. Então você leva ela e deixa ela com ele, que ele pode cuidar dela pra mim até a hora que eu chegar. Ela, eu não confio. Eu falo, eu vou ter que ela tinha um compromisso, né? Eu vou ter que ir pro meu compromisso às 3 horas da tarde, você vai chegar em casa às 5. Eu falei, deixa ela lá 2 horas com ele, eu tentar pedir pra sair, tentar sair mais cedo do trabalho pra eu chegar pelo menos, ela ficava no máximo 1 hora com ele. Ela concordou, tá bom, vou fazer isso. Deixou a menina com ele, e ele cuidou da menina muito bem e tudo mais. Eu cheguei em casa, a menina estava muito bem cuidada. E aí, o que a gente combinou depois? Eu e ele, vamos trazer a sua filha para te visitar no dia que a minha filha for visitar também, porque assim as duas crianças ficam juntas, né? E eu acredito que vai ser melhor. Teve um dia que a minha filha voltou para casa e ela foi falar mal de mim e foi falar mal dele na frente da minha filha. Falar pra mãe dela, sabe, comentar pra mãe dela alguma coisa assim? Ela De cunho quem? homofóbico, alguma coisa. A minha ex-mulher Ah, tá. foi comentar e ela acabou comentando na frente da minha filha. Nessa época, minha filha provavelmente deveria ter uns 5 anos no máximo. E aí, quando ela falou mal de mim e falou mal dele na frente da mãe dela, a minha filha corrigiu ela. A minha filha falou, mãe, eu não gosto que a senhora fale assim do meu pai e do tio, porque ela chamava ele de tio, né? Uhum. Porque o tio me trata muito bem. O tio me dá comida, o tio ajuda meu pai a me vestir, o tio e meu pai leva eu e a filha dele para passear. Ele é muito legal. Aí depois, no outro dia, ela me ligou. Ela me ligou e falou, olha, a menina falou isso e isso pra mim. É verdade? Ele trata ela bem assim mesmo? Porque ela falou que gosta muito dele. Eu falei, olha, é verdade, ele é pai também. E ele é louco pela filha dele também. Não tinha por que ele tratar minha filha mal e eu também trato a filha dele super bem e tudo mais. Aí ela falou, não, então tá bom. Sabe, bem assim, mas seca, então tá bom. E desligou o telefone. E depois desse dia, ela mudou completamente. Mudou completamente. E ela me ligava e falava, você vai trabalhar hoje? Eu vou. Mas será que o fulano pode ficar com a menina pra gente? Porque eu vou precisar sair. Aí ela já passou a deixar a menina mais com ele, sabe, assim? Uhum. Ela ganhou tanta confiança nele que trocaram o WhatsApp depois, aí ficavam conversando, sabe? Virou amiga dele. Uhum. Ela acabou virando amiga dele pela forma que ela via ele tratando a nossa filha e pelo que a menina relatava, né? E aí foi se passando o tempo, a situação foi ficando mais tranquila, até que a gente sentou um dia para conversar e entender tudo o que tinha acontecido na nossa vida, né? Conclusão que chegamos, éramos 2 pessoas novas, completamente inexperientes de tudo da vida, né? Eu nunca tinha tido 20 anos na minha vida e nunca ia voltar a ter 20 anos outra vez. Então, tudo que eu fiz naquela época, eu fiz com a consciência de um rapaz de 20 anos e ela com uma consciência de uma moça de 20 anos. Por mais que nós tivéssemos os nossos pais como orientadores, no caso dela, mais privilegiada do que eu, é muito diferente do que você está vivendo a situação, não é? Então, entendemos que, apesar de tudo, a gente tinha uma coisa maravilhosa em comum, que era a nossa filha. E que os dois amavam ela incondicionalmente. Então, não tinha um porquê eu colocar a menina contra ela e ela com a menina contra mim, e vice-versa. Muito pelo contrário. Se a gente se unisse para criar a menina com amor, não tinha como dar errado essa criação, não tinha como crescer um ser humano perverso, um ser humano ruim. Então, naquele momento dessa conversa, a gente saiu muito mais fortalecido, né? A gente voltou a ser amigos como antes
E a gente voltou a conversar, a gente voltou a ter a conviver de uma forma mais harmoniosa e mais tranquila, até porque no primeiro ano de casamento, de divórcio, foi muito pesado para mim, principalmente para mim, com essa questão de não poder ver minha filha direito e tudo mais. Ela entendeu que eu não casei para me esconder de ninguém, né? Eu não era um gay que casei para me esconder da sociedade ou para cumprir uma tabela ali que o pessoal esperava de mim. Não, eu simplesmente, de fato, durante o casamento, eu percebi que aquela era que eu gostava de outra coisa. Eu percebi que eu poderia ter uma outra vida, ou que eu estava vivendo uma vida que foi planejada para mim, mas que não foi de fato a vida que eu estava predestinado a ter, sabe? Se passaram os anos, e depois se passaram os anos que a gente foi tendo acordos, né, do tipo, olha, se eu namorar alguém, antes de apresentar para a menina, você tem que contar. Eu quero dizer o seguinte, que hoje ela já é casada já há uns 5 anos mais ou menos, e ela falou para mim, olha, por que você não baixa o Tinder? Porque eu conheci o meu marido no Tinder, você podia conhecer um cara legal no Tinder, né? Eu falei, será? Vou baixar. Resumindo, baixei o Tinder, conheci um cara incrível também, que é o cara que tá comigo até hoje, já faz aí uns 4 anos, quase 5 anos também. E depois de mais ou menos uns 8 meses que eu tava com esse cara, eu mandei mensagem pra ela e falei, olha, tô pensando em contar pra menina, porque até então minha filha tinha 11 anos, e eu não tinha falado pra ela que eu era gay. Ela e o marido levou a menina pra minha casa e foram embora. E aí sentei com a minha filha no sofá e aí eu, cara, extremamente nervoso, muito nervoso, ansioso, sabe? O que eu falo pra uma criança de 11 anos? Falei, vou começar perguntando se ela sabe o que é gay, né? E aí eu perguntei, oi filha, tudo bem? Tudo. Você sabe o que é gay? Aí ela olhou pra mim, sei. Aí eu, o que é gay? Então, pra me explicar, ela, são pessoas que gostam de pessoas do mesmo gênero. Ela falou exatamente assim pra mim. Aí eu dei uma risada e falei, nossa, como que você sabe disso? Ela, ai pai, aprendi na escola, eu assisti na televisão. Aí eu falei, legal, mas tem algum problema pra você? Ela, não, mas por que você tá me perguntando isso? Aí eu falei pra ela, gaguejando muito, eu falei, é porque eu sou gay, o pai é gay. Aí ela pegou e falou, tá bom, bem seco, sabe? Tá bom. Aí eu, mas tem algum problema pra você, filha? Ela, não. E ficou muda. E ela se levantou do sofá, foi pra cama e ficou calada. Aí passou uns 5 minutos calada, ela começou a chorar. Aí eu entrei em desespero. Aí eu liguei pra mãe dela e falei, olha, contei pra ela e ela tá chorando, não sei o que eu faço. Aí a mãe dela correu, eu tô indo pra aí agora. Aí a mãe dela veio, chegou com o marido. Aí quando eles foram entrar, eu falei pro marido dela, você dá só uma licença, porque eu acredito que agora o papo tem que ser só entre nós 3. Aí ele, não, respeito, tudo bem, pode ser entre nós 3. Ficou lá fora no carro, a mãe dela entrou, nós sentamos os 3 juntos, né? A gente se deu as mãos, os 3, e a mãe dela perguntou, tá tudo bem, filha? E ela, tá tudo bem. Seu pai conversou com você, não conversou? Conversou. Ela, você tem alguma dúvida? Aí a menina falou, não tenho nenhuma dúvida. Então por que você tá chorando? Aí ela, eu não sei. Aí ela falou pra menina, olha, o seu pai e eu, a gente foi muito feliz. Só que chegou um momento que a gente percebeu que dava pra ser mais feliz sozinhos. E aí eu encontrei uma pessoa incrível, e já tô casado, você gosta muito dele, e o seu pai agora, ele precisa encontrar alguém bacana, só que do jeito dele. E isso você entende, que eu sei que você é inteligente. Ele não vai deixar de ser o seu pai, ele continua a mesma pessoa, ele é um cara incrível, eu gosto muito dele e eu gostaria que você respeitasse o seu pai e que você entendesse isso. Aí minha filha falou, não, eu entendo, mãe. Eu não sei porque eu tô chorando, eu só fiquei surpresa. Aí ela falou, é só isso mesmo? É. Então dá um beijo, um abraço no seu pai e a mãe vai embora. Aí minha filha vem, me deu um beijo e ela perguntou, você quer vir comigo ou quer ficar com seu pai aqui e ir embora só amanhã? A minha filha, não,
era ficar com meu pai. E aí a minha ex-mulher foi embora, e aí fiquei com ela, colocamos um filme para assistir, e o final de semana seguiu tranquilo, como todos os outros finais de semana anteriores. A gente era muito apegado, né? Pai e filha muito apegados. E depois disso, cara, eu me senti... Aí sim, eu fechei um ciclo e me senti completamente livre. Livre demais, sabe? Depois de 2 meses, eu liguei pra minha filha e falei, olha, eu conheci uma pessoa. Aí ela já perguntou no masculino, tá? E ele é legal? É. E ele te trata bem? Me trata bem, filha. Você gosta dele? Gosto. Ai, que legal. Então no final de semana eu quero ir e eu quero conhecer. E ela veio, conheceu o meu namorado, e eles se deram muito bem. E depois a gente marcou um almoço de família na casa do meu namorado. E aí foi a minha ex-mulher, o marido novo dela e a minha filha, e eu na casa dele, para almoçar, para se conhecer, para conversar. E foi um dia muito bom, muito incrível. E hoje a gente vive exatamente dessa forma, né? Vivemos em paz. Hoje Eu, como você é um namorado, homem livre. muito livre, graças a Deus. Hoje eu sou livre como eu nunca fui livre em toda a minha vida. Eu acreditava que na igreja eu era livre, eu vivia coisas incríveis. Mas não, eu vivia só preso em um mundo que não era meu. Hoje eu sou livre, eu sou muito feliz, eu tenho muito orgulho mesmo, de me entender como um LGBT. Sinceramente, para mim, a moral da história é que a gente precisa entender que a criança, ela é um ser pensante a partir do momento em que ela sai de dentro da mulher. Por mais que a criança ela não saiba ainda se comunicar, se expressar, que ela não entenda o que o mundo todo quer dizer, ou o que significa tudo isso que a gente vê, ela tem a sua própria vida, ela tem a sua própria individualidade, ela precisa ser amada e principalmente respeitada, né? Se eu tivesse sido tratado bem, se eu tivesse sido respeitado desde criança, se os meus pais tivessem olhado para mim e entendido que eu era diferente dos meus outros 5 irmãos, se os meus pais tivessem olhado para mim e entendido sim que eu era gay e tivessem me acolhido ao invés de terem me ocultado a minha essência, eu com certeza teria sido feliz antes. Não que eu não fosse feliz no meu casamento, mas hoje eu sou muito mais feliz, sabe? Se os meus pais tivessem agido como pais mesmo, eu teria sido feliz antes. Eu acho que é isso. A minha felicidade teria chegado antes. E aí, como eu disse pra você, eu fui começar a experimentar essas coisas lá com 22, 23 anos. Mas eu fui me sentir livre mesmo lá pelos 30 e poucos anos. Hoje eu já tenho 38 anos e hoje eu vivo exatamente a vida que eu quero viver. Não vivo nada imposto pela sociedade, não vivo nada imposto por qualquer outro tipo de crença ou de pessoas. Eu vivo uma vida livre, leve e sou feliz. Nunca tinha contado pra ninguém a história do começo até o fim, mas que bom que eu pude compartilhar com vocês. Muito obrigado, tenho certeza que a sua história vai ser inspiração para muita gente que vai escutar. Que seja. Obrigado, viu? Eu que agradeço, de verdade.